Saber Direito desta semana apresenta um curso sobre Direito Constitucional com o professor Domingos Augusto Taufner. Durante as aulas, ele vai abordar as competências legislativas, os aspectos gerais, as competências da União, de estados e municípios e também aquelas em matérias específicas. A judicialização nessa área também é matéria do curso. A aula 5 começa agora. Olá, vamos dar início agora à quinta aula de Direito Constitucional, em que nós estamos tratando do tema competências legislativas. Esse é um programa Saber Direito, da TV Justiça, e durante a semana toda nós percorremos aqui a Constituição para chegar ao entendimento de como são as competências legislativas. Isso, saber qual lei é de competência da União, dos estados, do DF e dos municípios, para evitar conflito de competência. Para evitar que muitas leis, como ocorre hoje, infelizmente, acabam sendo invalidadas pelo Supremo Tribunal Federal, porque os estados ou municípios, ou mesmo a União, em algumas situações, invadiu a competência de outro ente público. Hoje, nós vamos tratar um pouco sobre os remédios constitucionais, que é a judicialização disso, as ações que podem ser feitas para questionar lei inconstitucional. Durante o nosso trabalho aqui, as nossas aulas, eu mencionei várias jurisprudências em ADI, ADPF, recurso extraordinário, mas como isso funciona? Esse é o objetivo da aula de hoje. Nas aulas anteriores, como eu falei, nós percorremos várias competências. Também, na aula 4, nós falamos de competências específicas em matéria tributária, urbanística, matéria ambiental, saúde e educação, que não foi tão aprofundado e que merece um aprofundamento maior devido à relevância da matéria. Mas hoje, então, o tema nosso será sobre essa questão das ações judiciais que envolvem isso e as questões relacionadas ao controle de constitucionalidade. A ideia desse tema é orientar a sociedade como um todo, mas especialmente profissionais do direito, e também parlamentares, vereadores, deputados, senadores, a entenderem um pouco melhor como funciona a repartição de competências e evitando, então, a judicialização, dando mais segurança jurídica para que as pessoas possam exercer suas atividades com mais tranquilidade. Esse assunto, judicialização, ações constitucionais, certamente já foi abordado várias vezes aqui no Saber Direito, sobre o tema remédios constitucionais. Hoje apenas eu vou falar de maneira simplificada daquilo que está relacionado com o nosso tema competências legislativas. A Constituição, ela é a lei maior de um país. É uma lei tipicamente estruturante. Muito embora ela já defina os direitos diretos das pessoas, em muitas situações, mas em grande parte ela estrutura o país. O que é a União, o que é o Estado, DF, municípios. Dentro dessa estruturação, ela regula também, como já foi falado aqui, as competências. Mas aí, o que fazer quando uma competência é extrapolada? Ou mesmo também como a lei, mesmo dentro da sua competência, ela é feita de maneira inconstitucional. E aí, sempre nós temos que trabalhar pela primazia da Constituição, por ser a lei maior do país, por estruturar o país como um todo. Quanto mais ela for respeitada, melhor o país funciona. As pessoas terão seus direitos e também as suas obrigações. E aí, quando uma lei ou qualquer norma, ela
tem vício de inconstitucionalidade, ela pode ser de dois tipos. Material, quando ela agride a matéria da Constituição. E formal, mesmo quando não agredindo materialmente a Constituição, ou mesmo agredindo, ela comete um erro na sua tramitação ou na sua origem. Na primeira aula, lembra que eu falei que importante de ter a competência também tem outras questões. Uma delas, muito importante, é o processo legislativo. Então, se um projeto de lei não respeitar o processo legislativo, ele tá agredindo a Constituição e agredindo, porque o cidadão ele vai ter que respeitar aquela lei, mas para respeitar aquela lei ele tem que passar por um processo legislativo correto, de acordo com a Constituição. Então, um dos casos de inconstitucionalidade formal é não respeitar a forma, no caso, o trâmite do processo legislativo. Mas também por erro de competência. Se você faz uma lei boa e até que não agride materialmente a questão da Constituição, mas ela é feita por uma entidade que não tem competência para aquilo. Então, inclusive, essa inconstitucionalidade por incompetência, que é o caso que nós trabalhamos muito aqui, ela tem uma característica de constitucionalidade orgânica. Quer dizer, organicamente ela não está correta. Ela deveria ser da União, mas o Estado ou o município fez indevidamente. A inconstitucionalidade, e aí mais a material, mas também isso poderia atingir a formal, mas diria que seria mais a material, ela pode ser total ou parcial. Então, por exemplo, se uma lei, somente o artigo 2º, ele invalida, ele é inconstitucional, então o Supremo vai declarar aquele artigo 2º da lei inconstitucional e o restante será aproveitado. Ainda bem que é dessa maneira. Você imagina qualquer vício de inconstitucionalidade no processo, aliás, numa lei, você então tiraria a lei toda, mas aquele vício só atinge, muitas vezes, determinado inciso. Então, esse é um detalhe importante, ela pode ser total ou parcial. E aí, devido, como eu já falei, à importância da supremacia da Constituição, existe um controle de constitucionalidade que nós vamos tratar aqui de maneira simplificada. Primeiro, ele pode ser preventivo. Esse controle preventivo, ele é feito antes, durante o trâmite no próximo processo legislativo. E seria importante que esse controle fosse bem executado, né? Mas também temos o controle repressivo, que é feito depois da aprovação da lei. E ele será feito pelo Poder Judiciário. Então, será feito por ação direta de inconstitucionalidade, que é o ADI, por ADC, que é ação direta de constitucionalidade, por uma DPF, que é ação por descumprimento de preceito fundamental, e outras ações, inclusive ações judiciais que não são diretas no Supremo. Então, nós temos o controle preventivo e o repressivo. E aí, como é que se dá o controle preventivo? Basicamente, ele se dá, e foi importante que na primeira aula eu citei isso, ele dá dentro do processo legislativo. A partir do artigo 59 da Constituição Federal e também nos estados, no DF, nos municípios, a Constituição e Lei Orgânica disciplinam o processo legislativo, que tem que seguir o federal, mas tem as suas especificidades. Durante esse processo legislativo, há várias oportunidades para que uma lei inconstitucional seja abortada, tanto no aspecto da falta de competência, quanto na própria inconstitucionalidade material. Primeiro, na própria iniciativa, porque é importante que nenhum deputado, nem um vereador e nem um prefeito ou chefe do executivo
inicie, porque a iniciativa de projeto pode ser tanto do Executivo como do Legislativo, alguns casos também pode ser do Judiciário e do Ministério Público. Então, quem inicia seria o caso de não fazê-la. Mas é claro que é um controle difícil, que muitas vezes a pessoa quer iniciar apenas para dizer que está fazendo ou não tem conhecimento daquilo. Um primeiro passo seria justamente nesse início, de você parlamentar, você chefe do Executivo ou chefe de poder, ter um cuidado maior ao propor um projeto. Mas é que tal? O projeto é proposto, ele começa a tramitar na Casa Legislativa. E na Casa Legislativa, ele vai ser lido. Quando ele é lido, ele é dado conhecimento à população de que existe aquele projeto. Então, você, cidadão, ao perceber isso, você pode, através da ouvidoria, da Câmara, do Poder Legislativo, ou no contato com os parlamentares, alertar. Olha, eu assisti o programa Saber Direito e fiquei sabendo que esse tipo de competência não é o município, não. É da União. É melhor a gente juntar aqui as pessoas e, junto com os deputados federais, e pedir a aprovação desse projeto. O projeto é bom, mas ele tem que ser da União, tem que ser do Estado, ou vice-versa. Então, quando ele é publicado, é outro momento que o cidadão pode chegar junto, ou também, quando o projeto é bom, é correto, você chega junto para tentar aprovar. Mas aí tem um local específico no regimento, que esse sim, é um local que tem a obrigação constitucional e legal de fazer o primeiro controle, que é a Comissão de Justiça. Explico melhor. O Poder Legislativo, ele é colegiado e tem mini-colegiados, né, formado por um número menor de parlamentares, cada um. O principal colegiado é a Comissão de Justiça. Cada regimento do Legislativo vai disciplinar como que é essa comissão. Qualquer projeto de lei, ele deve, nos termos do regimento, na forma do regimento da Casa Legislativa, passar primeiro pela Comissão de Justiça. E ela vai fazer uma análise desse projeto. Não tanto do mérito, não tanto se esse projeto é bom ou ruim para a sociedade. Pode também fazer um opinamento sobre isso, mas o primeiro opinamento que a comissão, o principal que a Comissão de Justiça deve fazer é se aquele projeto preenche os requisitos, seja de técnica legislativa, da redação dele, mas também da sua constitucionalidade e da sua legalidade. Então, é o primeiro passo para barrar, e acredito que no Poder Legislativo várias leis são barradas nesse início. Mas uma outra acaba passando. Muitas vezes, se é uma causa que envolve uma comoção social muito grande, as pessoas quererem aquilo aprovado como forma de atender um reclamo social, ou quando o proponente é um parlamentar de maior influência, influência junto aos seus pares, então ele acaba conseguindo aprovar. Então, a Comissão de Justiça é um primeiro passo, que pode ser negado um projeto, o segmento. Depois da Comissão de Justiça, o projeto vai para as comissões de mérito, saúde, educação, que vão dar parecer aí sim sobre o mérito do projeto, e ele vai para o plenário. Então, no plenário, os parlamentares podem rejeitar o projeto por inconstitucionalidade. É outro momento que é possível. E qual outro terceiro momento? Sendo aprovado o projeto, salvo se for projeto de emenda à lei orgânica, à Constituição, ou de decreto legislativo, ou resolução interna, que não passa para o prefeito, mas os projetos de lei ordinária e complementar, eles, aprovados pela Câmara Legislativa, eles não viram lei de imediato. Depende do prefeito sancionar ou vetar. E o prefeito pode vetar por dois motivos. Um, por ser inconstitucional ou ilegal, e o outro, mesmo sendo constitucional e legal, entender que não cabe ao município fazer aquele tipo de lei, mas por uma questão de mérito. Então, nesse último momento aí, o prefeito, então, tem esse poder de vetar. É claro que ele vetando volta para o Legislativo, que pode manter
ou derrubar o veto. Então, podem perceber aí que existem várias possibilidades de sustar na origem uma lei inconstitucional. E quanto mais o legislativo fizer isso, mais ele está dando qualidade ao seu trabalho. Por quê? Quando o Poder Legislativo aprova uma lei claramente inconstitucional, num primeiro momento ele vai promover a alegria das pessoas, mas é uma alegria passageira, é um tipo de populismo legislativo, porque no futuro aquilo, entre aspas, não vai dar em nada. Usando uma linguagem popular, quer dizer, infelizmente vai gerar prejuízo, porque alguém vai no judiciário, vai mobilizar a máquina indevidamente. Então é importante isso aí. Agora, será que seria possível um parlamentar ingressar com um mandado de segurança contra a tramitação de um projeto inconstitucional? Olha bem, isso é uma questão muito controversa. Há sim essa possibilidade, mas apenas se o processo legislativo não for cumprido. Então a Câmara pula fases, né? Aprova a urgência sem o número mínimo de parlamentares que não atingiram aquele quórum. Não é possível assim, o próprio parlamentar ele teria interesse de entrar com mandado de segurança, mas não em si contra o conteúdo da lei. É muito limitada essa parte aí do controle preventivo, porque não caberia, então, um mandado de segurança contra a lei em tese. Agora, depois de aprovado, então, o que resta é o controle de constitucionalidade repressivo. E como é que pode ser feito esse controle? Ele pode ser feito pela via difusa, chamado também de incidental, ou pelo controle concentrado. Qual a diferença de um para o outro? No controle difuso, é quando, vamos dar, por exemplo, aqui, o município que você mora majorou o IPTU acima do que poderia majorar. Então, você pode ingressar com uma ação própria, judicial, e aí o juiz poderá até dar uma liminar afastando a cobrança de você por ser a lei inconstitucional. Mas nesse caso, o efeito vai ser só entre partes, não vai ser um efeito geral. Essa ação pode, no futuro, chegar até o Supremo Tribunal Federal. Agora, o outro tipo de controle é o controle concentrado, que aí geralmente é atribuído a um órgão só. No caso hoje do Brasil, o Supremo Tribunal Federal faz esse controle concentrado e os TJs também podem fazer o controle de leis estaduais e municipais em face da Constituição Estadual. Então, a vantagem da ação direta é porque, aliás, o controle concentrado, a ação direta é uma das espécies do controle concentrado, que vai ter eficácia contra todo mundo, e não só interpartes. Então, essa é uma vantagem, mas, ao mesmo tempo, a legitimação é mais restrita. O que eu quero dizer com legitimação? É porque não é qualquer pessoa que pode ingressar com ação direta de inconstitucionalidade, com as ações de controle concentrado. Ao contrário das ações do controle difuso, qualquer cidadão que se sentisse prejudicado pode ingressar na vara, regra geral, no seu município, inclusive. Também, o detalhe é que, havendo uma ação judicial que você iniciou, você, como parte, é legitimado a ingressar incidentalmente, também pedindo a inconstitucionalidade. Mas, nesse caso, a legitimação torna-se mais ampla. Pode, por exemplo, o Ministério Público entrar, terceiros que entraram no processo entrar, até o próprio juiz ou tribunal de ofício entrar. É uma das poucas exceções à regra da inércia. O que é a regra da inércia? O judiciário não ingressa com ações
ele não provoca o processo. Quem provoca são as partes, através de seus advogados ou também o Ministério Público. Mas o caso de inconstitucionalidade é um caso tão latente, há uma ideia de preservar a Constituição que você amplia a possibilidade, inclusive, do próprio Judiciário pegar isso. Sendo que esse processo, ele pode começar numa vara de fazenda pública municipal, pode ir para o Tribunal de Justiça, se for imposto federal, começa na Justiça Federal logo, depois vai para o TRF, vão tendo recursos, geralmente o poder público recorre, se você perder também você pode recorrer e assim por diante, e pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Mas, para chegar ao Supremo Tribunal Federal, isso não é um caminho simples. Há todas umas regras de você esgotar vias ordinárias no Tribunal de Justiça, há todas umas regras para você conseguir chegar. Importante afirmar que mesmo antes do novo CPC, foi instituído no Brasil uma coisa chamada repercussão geral. Isso como pré-requisito para os recursos irem para os tribunais superiores, STJ e STF. Mas por que foi feito a repercussão geral nos vários processos? Para evitar um excesso de processos para os tribunais superiores. Então, só vai para os tribunais superiores aquilo que tiver uma repercussão geral na sociedade. Um caso muito particular, que envolve poucas pessoas e tal, ele não vai a julgamento, vai resolver na segunda instância. E aí, a repercussão geral, ela de certa forma, ela aumenta os efeitos do processo. Né? O que era um processo interpartes passa a ter uma repercussão maior perante outros processos. Inclusive, eu adquiri aqui no Supremo Tribunal Federal um livro editado ano passado, editado em 2022, sobre os 15 anos da repercussão geral. E por que isso é relevante no nosso controle de constitucionalidade? É porque uma questão que era incidental, quando chega no Supremo, acaba tendo uma repercussão maior. Então, ela deixa de ser somente interpartes. Bom, agora vamos então começar aqui no nosso controle concentrado. Vou falar as principais ações. No artigo 102, 1A da Constituição, nós temos a ação direta de inconstitucionalidade, que pode ser impetrada em face de lei ou ato normativo federal e estadual. O município aqui não consta. E aí, quem são os legitimados? O presidente da República, a mesa do Senado, está no artigo 103, a mesa da Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa do Estado, o governador do Estado do DF, o Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical. Há de se observar que existe uma questão chamada repercussão temática. Mas o que é repercussão temática? É o seguinte, nem todo mundo pode entrar com ADI contra qualquer situação. Quando, por exemplo, é uma mesa da Assembleia Legislativa de um Estado, o governador de um Estado ou uma confederação sindical, ela pode entrar sim com ADI, mas desde que seja algo relacionado, que tenha pertinência temática ao seu Estado ou à sua categoria profissional. Agora, os demais legitimados, quer dizer, o presidente, a mesa do Senado, a OAB, aí já não tem essa pertinência temática, porque dá a ideia que eles têm uma legitimidade mais nacional sobre todos os temas, então podem ingressar com ADI, né, perante qualquer lei estadual ou federal, ou mesmo ato normativo. Um detalhe aí que nós falamos do DF,
DF tem suas especificidades. E aí, uma lei do DF pode ser objeto de ADI? Porque o que pode ser objeto de ADI? Lei ou ato normativo federal ou estadual. O DF, ele confunde a competência estadual e municipal. Então, é possível ADI em face de lei do Distrito Federal, mas desde que seja matéria de competência tipicamente estadual. Então, por exemplo, a lei do DF do ICMS você pode questionar, mas a lei do DF do ISS, não. Então, uma lei, por exemplo, do plano diretor, dos detalhes do plano diretor do DF, também é uma lei tipicamente municipal, não poderá ser objeto de ADI. Não quer dizer que não tenha outros instrumentos para você questionar, mas a ADI, que é o instrumento assim, principal disso, mais céleres, mais rápido, ele não é permitido para leis municipais, porque também, de certa forma, a Suprema Corte não conseguiria absorver todas as demandas que vêm dos mais de 5 mil municípios que o Brasil tem. Nós temos aqui a ação direta de constitucionalidade. Ela é ao contrário, quer dizer, quando tem uma lei controversa, que tem muitos questionamentos, para estancar a controvérsia, os mesmos legitimados da ação da ADI pode ingressar com ADC, ação direta de constitucionalidade. Só que aí tem um detalhe, são os mesmos legitimados, mas só em face de lei federal ou ato normativo federal. Inclusive, como eu já falei, essa ADC não estava prevista na Constituição originária de 88, ela foi inserida posteriormente, inicialmente com poucos legitimados, depois os legitimados foram igualados os da ADI. Nós temos também a DPF, artigo 102, parágrafo 1º. O que fala esse dispositivo? O que fala? Vou ler aqui expressamente. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. E essa lei existe, que é a Lei 9.882/99. Ela é mais ampla porque ela atinge também atos municipais, ela atinge também atos não normativos, ela atinge situações anteriores à Constituição. Mas é um detalhe, ela tem essa amplitude aí, mas a controvérsia material também não é tão grande assim, porque você tem que justificar a relevância da controvérsia. E essa relevância, ela está aqui, ó, nos direitos e garantias individuais do artigo 5º, nas cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º, princípios sensíveis que ensejam intervenção do artigo 34, 7, que é democracia, autonomia municipal, direitos humanos, prestação de contas da administração pública e gasto mínimo com educação e saúde. Então, se esses preceitos estiverem sendo desrespeitados por alguma norma, inclusive municipal, ou um ato concreto, ou mesmo antes da Constituição de 88, cabe a DPF e terá os mesmos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade. Outra forma também, que é uma forma de controle concentrado, é a súmula vinculante. Porque já existem súmulas do Supremo, do STJ, de vários tribunais, já há muito tempo, mas elas não tinham, assim, embora deveriam ter, mas não tinham um efeito expressamente vinculante. Havia muito desrespeito a essas súmulas. Então, criou-se, a partir da emenda 45, disciplinado pela Lei 11.417/2006, criou-se então a súmula vinculante. Olha bem aqui, ó. Ela poderá ser feita de ofício pelo próprio judiciário ou por provocação. Então, ela tem uma questão mais ampla, uma questão de ordem constitucional. Ó, decisão de 2/3 dos membros do STF, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional. E ela terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, da administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Então, e também o Supremo pode rever essas súmulas.
Então, a súmula vinculante, ela veio com esse objetivo, de aquelas decisões reiteradas, o Supremo dá uma consolidada, olha, a jurisprudência é essa, a majoritária é essa, e nos levou, por 2/3 dos membros, a criar essa súmula vinculante. E aí todos os legitimados para ADI podem, os tribunais superiores, o TJ, TRF, TRT, tribunais militares, os municípios podem fazer pedido incidental também nisso. Quer dizer, então você tem uma ampla legitimação e o importante aqui, quer dizer, como eu falei, foge aquela regra da inércia do judiciário. Nesse caso aqui, o próprio judiciário, porque ele está vislumbrando sérias inconstitucionalidades, ele pode, então, propor uma súmula vinculante. Até hoje foram editadas 58 súmulas vinculantes. Então, desde a edição até hoje, da criação da súmula vinculante, foram editadas 58 súmulas vinculantes. Eu vou mencionar para vocês aqui quais são aquelas que impactam mais, todas são importantes, todas são obrigatórias, apenas aqui mencionar algumas que impactam em competências legislativas, que são as seguintes. A súmula 3, inconstitucional, lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingo e loteria. Claro, isso é competência o quê? Federal. 4. Salvo nos casos previstos nessa Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Então, você não pode criar uma lei municipal estipulando que uma categoria vai ganhar tantos salários mínimos e tal. Há uma proibição de indexação ao salário mínimo. 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre abono utilizado para se atingir o salário mínimo. É aquela questão também que quando existe, por exemplo, em alguns locais, os servidores públicos, se você aplicar a lei local, ele vai ganhar 800 ou 900 reais, com todos os benefícios que ele tem, dada a baixa o pagamento salarial. Nesse caso, tem que ser complementado até o salário mínimo, porque a regra é todo mundo ganhar pelo menos o salário mínimo. Mas, se ele tem o salário de 900, salário base, e com as gratificações tem mais 500 reais, dá 1.400, ele ultrapassou o salário mínimo. Então, nesse caso, o que vale, diferentemente do piso dos professores, que a regra é diferente, mas nesse caso o salário mínimo que vale é isso. Se o servidor público, com as gratificações que ele tem todas, ultrapassa o salário mínimo, cumpriu-se, não precisa haver uma complementação. O 38 é competente o município para fixar o horário do comércio, já falamos nisso. 39, compete privativamente à União legislar sobre vencimento dos membros das polícias civil e militar e bombeiros militar do Distrito Federal. Porque nesse caso, olha bem, nesse caso do DF, a União, ela paga os valores da polícia do DF, da segurança pública. Então, se ela paga os valores, cabe a ela legislar sobre esses valores. 42. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Existem várias leis no Brasil, várias decisões no sentido de evitar indexação. Então, isso aqui resultou na súmula 42. E a súmula 46, já mencionamos aqui, a crimes de responsabilidade, competência legislativa da União, não pode o Estado e o município, embora eles apliquem, mas não podem eles legislar sobre crime de responsabilidade, competência federal, conforme súmula do Supremo. Existe também ação direta por omissão, ADI interventiva, que não vamos aqui ter tempo de abordar. E também, por força do artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, os tribunais de justiça também podem ter controle concentrado. Aí, em face de lei, o ato normativo estadual ou municipal. Então, aí abre-se para questionamento de atos de leis, de atos normativos estaduais e municipais.
não pode vedada aqui a legitimação em único órgão. O que quer dizer isso? Não pode ser igual era antes da Constituição. Até 88, a ação direta de inconstitucionalidade já existia. Só que o único legitimado era o Procurador-Geral da República. Então, se você quisesse questionar uma lei do Supremo, qualquer pessoa teria que primeiro representar, fazer um expediente ao PGR, e ele então poderia decidir se arguía ou não a inconstitucionalidade. Isso é falado aqui que os estados fazem aqui, mas não podem restringir um legitimado apenas. O que dá a entender é que não precisa repetir todos que estão na ADI, mas não pode ser apenas a um, porque restringiria demais e daria para o Procurador-Geral de Justiça, por exemplo, que seria normalmente o legitimado, um poder total que ele poderia barrar aquilo que não interessasse questionar a constitucionalidade. Mas aqui o importante é você consultar, no caso, a Constituição Estadual, a organização judiciária, que vai entender melhor como questionar, tanto pela via incidental como na via do controle concentrado que eu falei aqui agora. Bom, então esse basicamente que eu quis falar um pouco como funcionam essas ações, porque lemos aqui várias jurisprudências, e é importante entender de onde que elas vêm. Mas no controle eu volto a ressaltar aqui a importância, a necessidade do controle preventivo no poder legislativo. E esse controle deve ser feito pelos parlamentares, mas também pelos cidadãos, que ao acompanhar, podem conseguir que uma lei seja, desde o início, rechaçada, um projeto, quando ele claramente invadir a competência de outro ente. Porque isso, se a lei acaba aprovada, ela não vai gerar consequência positiva nenhuma, podendo gerar consequências negativas para a sociedade como um todo. Mas agora, então, vamos revisar um pouco a matéria dada aqui nessas aulas do Saber Direito, relembrando aqui alguns pontos fundamentais que nós tivemos aqui e que, como eu falei, vários assuntos aqui ensejam pesquisas para monografia, para dissertação de mestrado, ensejam também para o estudo para concurso público, já que o que nós trabalhamos aqui ajuda a entender um pouco mais o direito constitucional, especialmente nessa parte da organização do Estado. Vimos então que não é uma tarefa fácil, a mera leitura da Constituição não nos dá todas as respostas, embora já é uma leitura importante, já nos dá algumas, mas não todas, porque tem interpretação sistemática, tem jurisprudência, tem definição de conceitos, interpretação de institutos. Vimos também que nós temos as competências materiais, legislativas e judiciais, e que não basta ter só a competência para nós conseguirmos aprovar uma lei que seja corretamente viável. É necessário que respeite o processo legislativo, que nós temos todo o trâmite processual. Se não respeitar, a lei pode padecer de vício. Segundo, a técnica legislativa, que é a redação da lei, e também as leis estruturantes, como é o caso da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, temos que estar focado nisso, todo esse arcabouço. Além, é claro, a lei tem outros fatores para a questão orçamentária, muitas vezes a lei invade, tem lei que é de competência, igual na lei orçamentária, competência privativa do Executivo fazer, e outras leis que decorram despesa também, é necessário que na lei indique a fonte. Não adianta que você fazer uma lei, faz a lei e o poder público, o Executivo que vai procurar o dinheiro. Não, na origem do projeto tem que ter os recursos, porque também uma lei que mande gastar sem dizer a origem dos recursos, a tendência dela é o fracasso. É necessário manter o equilíbrio entre receita e despesa. É um princípio da responsabilidade fiscal. É importante o gasto público, claro, por causa dos benefícios sociais, vide aí os benefícios que o governo dá, o Bolsa Família e outros benefícios são importantíssimos, o gasto com saúde e educação, mas é importante duas coisas. Uma, o equilíbrio entre receita e despesa. Segundo, a qualidade do gasto. É outro ponto para ser fiscalizado
especialmente nesse saúde, educação, assistência social, que gasta um valor muito grande atendendo a população. E quanto mais qualidade do gasto tiver, quanto mais a sociedade fiscalizar isso, com certeza mais pessoas serão atendidas. Eu dei um certo retrospecto, um caminho para, a partir da leitura constitucional, nós sabermos as competências. A gente vai lá no artigo 21, que tem as competências materiais exclusivas da União. Vamos no artigo 22, que tem as competências legislativas privativas da União. E o seu parágrafo único possibilita a delegação de partes específicas. Temos também o artigo 23, que são as competências comuns, materiais, administrativas, entre todos os entes da federação, e lá tem a possibilidade também de ter uma lei complementar. Vimos até um exemplo de uma lei complementar sobre esse assunto, que discipline a cooperação entre os vários entes. Dos artigos que causa uma certa polêmica grande é o artigo 24, porque lá tem as competências concorrentes, então muitas vezes há choque entre a União e Estados, entre normas gerais, normas específicas. Então é um artigo importante para entender o que é competência do Estado, da União. Os municípios também podem ter uma participação nisso, embora não igual aos estados, que o município não tem competência concorrente, mas ele tem competência suplementar, então alguma das matérias de competência concorrente o município acaba também atuando. Então o 24 é importante. Que aí nós pegamos o que é competência federal, depois a federal com o estado, pulamos as contribuições, as competências estaduais e vamos direto para as competências municipais, que é do artigo 30, que é o interesse local, que é o ordenamento urbano, a instituição de tributos, a suplementação de legislação federal. A partir disso, nós voltamos para a competência estadual. Por que eu pulei o Estado? É pelo seguinte, por quê? O Estado tem lá uma competência sobre região metropolitana, sobre também a questão de concessão, mais uma competência material, concessão de gás, mas não tem assim uma delimitação clara de competências, mas tem a competência remanescente. O que não for dos outros será do Estado. E o Distrito Federal acumula as duas competências, só lembrando que na questão da organização judiciária, a lei é federal, a organização do MP também, e na questão do salário dos policiais e tudo, da parte de segurança, a competência também é federal, porque é a União que paga essas competências. Então, basicamente, esse é o nosso arcabouço. Não falamos de territórios, porque está no artigo 33, o Brasil hoje não tem mais territórios, mas se tiver, ele é como se fosse uma autarquia federal. É provável que também não voltemos a ter territórios no Brasil. Bom, será que é simples assim, seguir esse roteiro? Olha, no primeiro momento parece simples, e tem realmente situações que são muito diretas. Mas é importante verificar os institutos, as definições, a norma geral. Tem situações que a norma geral existe lei complementar, tem situações que a norma geral não exige lei complementar. Porque quando é que exige lei complementar? Quando a Constituição fala lei complementar, vai tratar sobre esse assunto. Mas tome cuidado com uma coisa. Realmente a regra geral é essa. Se lá na Constituição está escrito lei complementar, é porque lei complementar deverá ser feito. Mas um alerta para vocês, na questão tributária, por exemplo, lá no artigo 150, lá fala que as imunidades tributárias, aquela que atinge o livro, as entidades sem fins lucrativos, de assistência social e educação, serão reguladas na forma da lei. E como está na forma da lei, daria ideia que seria lei ordinária. Num primeiro momento, sim. Mas lembre que eu falei que é importante a interpretação sistemática? E aí que vem, lá no artigo 146, fala que é matéria de lei complementar a regulamentação sobre as limitações ao poder de tributar. E imunidade tributária, quer ou não, é uma limitação ao poder de tributar que os entes têm. Então, dada essa interpretação sistemática, nesse caso do artigo 150, lá está escrito lei, mas aquela lei tem que ser complementar. Mas é claro que a regra geral é essa, que lei complementar na Constituição vai estar
textualmente escrito que lei complementar vai tratar daquele assunto. Temos várias aqui, né? Tem uma situação inusitada que é no Ministério Público. Porque a gente pensa que a lei complementar é maior que a lei ordinária, não é isso? Realmente o quórum é maior e tal. Mas tem um detalhe, no Ministério Público, nós temos a lei 8628/93, que são normas gerais do Ministério Público. E vejam só que já as leis específicas do Ministério Público, a Constituição determinou que seja por lei complementar. Então, por exemplo, a Lei Complementar 75/93 é uma norma específica para o Ministério Público Federal. E também os Ministérios Públicos no Estado terão lei complementar nessa parte específica deles. Então, é uma coisa um pouquinho diferente do que a regra geral, que geralmente, realmente, a lei complementar é mais adequada para normas gerais do que a lei ordinária, embora muitas leis ordinárias são normas gerais. Então, aqui nós tivemos, durante o curso, vários exemplos, várias jurisprudências. Né? É um curso que vocês podem ver, rever, consultar a Constituição, consultar a jurisprudência, atualizar, até discordar de alguma posição aqui colocada, que o direito abre isso em alguns momentos, especialmente na interpretação. Embora procuramos aqui ser o mais fiel possível à jurisprudência dominante do STF, mas sempre alguma questão cabe debate, e isso pode caber novas pesquisas, isso faz parte do direito. Então agora nós vamos passar para o nosso quiz, para nós justamente vermos nessa última aula como é que está vocês, como é que vocês estão aí para resolver essas questões. O quiz é importante para quem vai fazer concurso, porque aqui nós colocamos questões justamente aqueles detalhes, aqueles pontos que é importante vocês estarem de olho. Podemos ir então para o nosso quiz de hoje. Sobre ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI, assinale a opção, olha aqui, incorreta. Sempre leiam bem o enunciado. A. Ela somente poderá ser impetrada em face de lei ou ato normativo federal? B. Ela poderá ser impetrada em face de lei ou ato normativo federal ou estadual? C. Ela tem os mesmos legitimados para ação direta de constitucionalidade? E D. Alguns dos legitimados para a ADI devem ter pertinência temática para ingressar com a referida ação. Pensem aí, qual é a resposta certa aqui? Na realidade, nós estamos pedindo a incorreta, que vocês vão ter que assinalar. Olha bem, vendo aqui, analisando bem, incorreta a letra A. E por que disso? Eu pedi a incorreta. Sobre a ADI. A ADI, a Constituição fala expressamente que é em face de ato, em face de lei ou ato normativo federal ou estadual. Estaria certa essa questão se fosse ADC. ADC, ação direta de constitucionalidade, realmente é sobre ato federal só. Então, marque letra A, porque realmente a assertiva está errada. As demais assertivas estão certas, quer dizer, ela pode ser impetrada em face de lei, ato federal ou estadual, está correta. Tem os mesmos legitimados, ADI e ADC são os mesmos. E alguns dos legitimados, no caso, mesa diretora do Estado, da Assembleia Legislativa, governador e sindicato, eles têm que ter pertinência temática, quer dizer, essas pessoas, para ingressar, têm que ter alguma relação temática da sua atuação com a lei, né? Por exemplo, uma pessoa do estado de Goiás não poderia entrar, um governador, contra uma lei do estado do Piauí, por exemplo, ou de outro estado. Então, só se aquela lei do estado vizinho estiver prejudicando o seu estado, aí tem pertinência temática. E muitas vezes em leis, por exemplo, tributárias, de isenções, isso pode acontecer. Podemos passar para a próxima questão. Essa aqui é a segunda questão, ela caiu na concurso de notário registrador do
TJ de São Paulo, 2022. Acerca das competências legislativas e administrativas dos entes federados, assinale a alternativa correta. Letra A. Aos estados e aos municípios compete a elaboração de normas de alcance metropolitano de forma comum. Letra B. À União, aos estados e ao Distrito Federal cabe a competência legislativa concorrente em matéria de direito previdenciário. Letra C. Aos estados e ao Distrito Federal incumbe o planejamento e a promoção da defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Letra D. A União incumbe a elaboração de normas gerais e, inexistindo tais normas, fica vedada aos estados e ao Distrito Federal o exercício da competência legislativa plena. Vamos ver, então, qual que é a resposta que vocês deveriam marcar? Letra B. Por que letra B? Vamos ver a primeira. Fala aqui, estados e municípios compete a elaboração de normas de alcance metropolitano, de forma... Não. Isso é a competência dos estados, por lei complementar, de estabelecer normas metropolitanas. Estabelecer regiões metropolitanas, isso é competência estadual. Letra B. À União, aos estados e ao Distrito Federal cabe, sim, a competência legislativa concorrente em matéria de direito previdenciário. Lembra que eu falei na questão do servidor público? Porque a União, claro, ela dá normas gerais e ela, claro, o INSS, ela que legisla. Mas em matéria de servidor público federal, estadual e municipal vai vigorar. Cada um tem sua legislação seguindo as normas gerais federais. Então a resposta está correta aí. Letra C. Aos estados e ao DF, incumbe o planejamento e a promoção da defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Essa é uma resposta que vocês... Olha bem, esse detalhe aqui, você consegue só responder se você tiver, de certa forma, decorado a Constituição. Por quê? No meu entendimento, isso aí seria para ser uma competência comum, uma competência concorrente, só que ela é uma competência material da União. Está lá, no artigo 21. Está lá no 21, competência da União. Então, ela não é dos estados e DF. Na realidade, deveria ser de todo mundo. E na prática, tem as defesas civis, tem uma série de coisas que acaba acontecendo. Mas, constitucionalmente falando, é a União que detém essa competência, por isso que essa assertiva está errada. D. A União incumbe a elaboração de normas e, inexistindo tais normas, fica vedado aos estados e ao DF o exercício da competência plena. Não. Em matéria de competência concorrente, se a União não estabelecer as normas, se ela não estabelecer, se é matéria de competência concorrente, claro, não é de competência privativa, não é de concorrente. Aí os estados e o DF poderão exercer a competência plena. Então é isso, né? Então, fechamos essa questão, vamos passar para a próxima. A questão 3. A questão 3 é uma questão da ESAF, um concurso de auditor fiscal do TCU, Auditor Federal de Controle Externo, TCU, do ano 2000. Como eu falei, é um concurso antigo, mas que isso aqui não alterou. Você sabe, quando você estuda direito, qualquer questão que você lê em livros, você sempre tem que estar atualizando, porque a alteração no Brasil legislativo é muito forte, a alteração jurisprudencial também fica muito acima disso. Então, sempre tome cuidado. Nessa questão não mudou. Nos casos de matéria da competência legislativa concorrente entre Estados-membros e União, concorrente, é correto afirmar que, havendo conflito entre a legislação estadual e a federal,
deve prevalecer aquela, quer dizer, a estadual, no âmbito do Estado-membro, dado o princípio da competência residual dos Estados. B. Os Estados somente podem legislar para suprir as omissões da legislação federal. C. A falta de normas gerais editadas pela União dá margem para que cada Estado exerça a competência legislativa plena sobre a matéria, para atender às suas peculiaridades. E letra D, não havendo legislação estadual sobre a matéria, cabe à União suprir a omissão, tanto em aspecto de normas gerais, tanto de normas específicas. Vamos ver, pensem aí qual que é a resposta. Resposta, letra C. Um detalhe importante para você que vai fazer concurso nessa matéria competências. O que tem de questão caindo relativo a esses 4 parágrafos do artigo 24. Eles até costumam perguntar pouco sobre competências específicas, mas essa relação aí de norma geral, de competência plena, da suspensão, que não é revogação, quando há uma lei federal superveniente de normas gerais. Então, isso é muito cobrado em concurso, é uma coisa que vocês têm que se ater muito a isso. Mas aqui, então, ó, vamos ver a resposta. Primeira, se houver um conflito entre legislação estadual e federal, na realidade, não prevalece a estadual, porque, na realidade, a federal tem normas gerais. A única questão é o seguinte, a federal também não pode invadir a competência específica também, mas, na realidade, aqui é importante lembrar isso. Então, a legislação federal prevalece, que é norma geral. Segundo, os estados somente podem legislar para suprir. Não. Nesse caso das normas gerais, o estado, a União faz normas gerais, o estado faz normas específicas, não propriamente para suprir a lacuna da União. Não é a função isso aqui, né? Eles podem suprir no caso quando a União não fizer normas gerais. Mas aqui está dizendo que eles somente podem suprir. C. A falta de normas gerais editadas pela União dá margem para que cada Estado exerça a competência legislativa plena. Claro, para atender às suas peculiaridades. Não havendo norma geral federal, o Estado assume competência plena. Isso está no artigo 24, naqueles parágrafos que eu falei que são importantíssimos para vocês estudarem. D. Não havendo legislação estadual sobre matéria, cabe à União suprir a omissão, tanto em aspecto de normas gerais como de normas específicas. Não, a União só vai editar normas gerais. Chegamos ao fim de nossas aulas aqui no Saber Direito, nesse assunto de direito constitucional, que é sobre o assunto específico, competências legislativas. Espero que eu tenha colaborado com você cidadão, você estudante, você que é advogado, você parlamentar, seja federal, estadual ou municipal, para que possa compreender um pouquinho mais, para que possa ter meios para pesquisar melhor sobre esse assunto, competências legislativas. Será importante o dia que o país conseguir resolver bem essas questões, que os estados, os municípios consigam legislar melhor, a União também, porque teremos maior segurança jurídica. Isso é melhor para todos nós, para o governo, para as pessoas que trabalham, para os estados, para os municípios, para o cidadão, para os parlamentares, sejam eles de qualquer ideologia política, sejam de governo, de oposição. Isso é melhor para o país, que as leis sejam mais bem elaboradas. Ajuda a elucidar muita coisa e evitar divergência desnecessária. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.